Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da nossa collab especial Impacto na Encruzilhada, Impacta Nordeste. Episódio número 4, papo super legal com a Saville Alves, da Solos. Marcelo, nosso grande parceiro aqui do Impacta Nordeste. Marcelo, o que a galera que está ouvindo pode esperar desse episódio com a Saville? Bem-vindo. Salve, Fábio, salve pessoal, muito legal estar aqui mais uma vez e dessa vez aqui para trazer a conversa, né, o papo com a Saville, que é uma pessoa que faz parte aí da trajetória do Impacta Nordeste desde o comecinho, né? Nós tivemos o nosso primeiro contato através da primeira chamada de negócios de impacto socioambiental do Nordeste que nós realizamos em 2020, né? E a Solos foi uma das empresas mapeadas e premiadas, né? E já nessa oportunidade nós conseguimos identificar o potencial da empresa e das empreendedoras à frente da iniciativa, né? Depois a Solos ainda participou de outros programas e é muito legal ver aonde a Solos está chegando, né? A empresa mudou um pouquinho o seu modelo de negócio, está crescendo bastante aí, graças principalmente, né, ao empenho das empreendedoras e da Saville também em especial, que é uma empreendedora que tem um perfil fantástico, né? Ela, inclusive, esse ano, ela foi finalista, né, do Prêmio Empreendedor Social da Folha, e você vê aí como a gente tem pessoas que não estão ali no eixo Rio-São Paulo, mas estão começando a ganhar um destaque bem legal, né? E a Solos está fazendo um trabalho fantástico nessa questão da reciclagem, levando em consideração sempre a inclusão dos catadores, né? Que eu acho que é muito importante, proporcionando mais dignidade para esses trabalhadores aí que cumprem uma função fundamental na sociedade. Então, bora escutar esse papo aí que está muito bom mais uma vez. Bom, e só lembrando que nós gravamos tanto essa abertura quanto o papo com a Saville no finalzinho de 2023, então considere essa informação e sem mais delongas, partiu para o papo. Com suas brasas, já sei que é uma cilada. Aí, sei que discorda, mas não resisti. Suas cotobas me ajudam a subir. Esses camelos me levando aqui. Bom, Saville, bem-vinda. Obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar, se apresenta aí para quem está nos ouvindo, quem que é Saville, de onde você fala, conta um pouquinho da tua história, bem-vinda. Oi, Fábio, oi, gente. Estou super feliz de estar aqui compartilhando um pouco ideias, trajetórias, né? E tendo essa troca com você, Fábio, em especial, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu já venho acompanhando aí. Bom, eu sou Saville, eu sou baiana, sou empreendedora social, sou uma mulher que tenho aí trazido muito forte essa bandeira de a gente fortalecer o ecossistema de impacto, sobretudo aqui no Nordeste. Então, é algo que eu acredito bastante, como a gente precisa fomentar mesmo, né, os territórios. E sou uma apaixonada assim, pela vida, sou muito ativa. Ontem, inclusive, eu estava brincando com o meu time aqui, falando das características. Eu sou muito disposta. Eu acho que essa é uma coisa que é bem fundamental, assim. Eu estou sempre disposta. Então, essa é um pouquinho de quem eu sou. Que bacana, que legal. E, bom, você falou, sou empreendedora social, então conta um pouco do seu empreendimento, fala um pouquinho da Solos. Bom, a Solos é uma startup de impacto que tem um sonho grande de fazer a reciclagem acontecer no Brasil de maneira justa e inclusiva. E a gente hoje atua com o lema do descarte correto, né? Então, para isso, a gente tem feito operações em 3 frentes. Então, a primeira é a frente que a gente chama aqui de conteúdos e experiências, que é como que a gente consegue fazer as pessoas descartarem corretamente a partir de estímulos sensoriais, interativos, com uso de gamificação, de estratégia de marketing digital, para aproximá-las do conceito de economia circular, né? Então, é muito mais ali um processo de conscientização, de formação de conceito, mas através de uma linguagem mais leve. A segunda frente de atuação da gente são os sistemas inteligentes de coleta. Então, hoje a gente tem desenvolvido tecnologia e metodologia para que determinados territórios possam implementar sistemas de coleta seletiva, né, através de algumas premissas. Então, a inclusão socioprodutiva de cooperativas e catadores, através do uso de micrologística e de veículos de baixa pegada de carbono, envolvendo tanto nesse processo de implementação o setor
público, né? Então, como que a gestão pública tem aí uma participação nesse primeiro processo de implementação e depois na perpetuação desse tipo de operação, quanto também o setor privado, que costuma vir com ali um capital semente, vou dizer, para que possa ser validado, né? Então, apesar do conceito de reciclagem ser um conceito que todo mundo minimamente já ouviu falar e sabe assim o que é, na prática, hoje os territórios do Brasil não vêm implementando, né? Então, como que a gente consegue fazer essas experimentações, essas validações em determinados territórios, trazendo esse aporte privado, mas também já despertando no poder público ali o engajamento, porque no final do dia o município, sobretudo, é o grande responsável por fazer a gestão dos resíduos. E a nossa terceira frente é a gestão de resíduos em grandes eventos. Então, a gente vai pensar desde a infraestrutura mesmo, né, coletores, centrais de reciclagem, equipamentos de proteção individual, tudo isso que é importante para que a coleta seletiva possa acontecer nos grandes eventos, até a operação disso mesmo, né? Então, depois que essa infraestrutura é implementada, como é que a gente pode fazer, principalmente nos grandes eventos públicos, né, para que também haja uma participação do catador, das cooperativas de reciclagem, para que a gente consiga estimular a coleta de outros tipos de material para além do alumínio, né? Muita gente, inclusive, correlaciona o catador apenas ao ser um catador de latinha, e nos grandes eventos tem vários outros tipos de materiais que a gente consome, né? Sobretudo plásticos. Então, a gente vem criando modelos para também fazer algum tipo de subsídio e estimular que esses outros materiais também tenham aí o descarte correto durante esses grandes eventos. Então, hoje a Solos tem atuado nessas 3 grandes frentes e, como eu falei, nos sistemas inteligentes de coleta, a gente também utiliza esses preceitos de incluir a gestão pública, né, dentro das nossas operações, geralmente como um termo de cooperação ou parceria institucional, e as grandes empresas aí que precisam responder a requisitos legais ou que têm diretrizes relacionadas à economia circular, elas são os nossos clientes e são elas que fazem os aportes. E as cooperativas e catadores autônomos são o que a gente chama aqui dentro de fornecedores chaves. Então, eles são os principais fornecedores, a gente contrata sempre eles para prestação de serviços e também estimula aí, né, uma profissionalização dessa categoria que hoje vive em bastante informalidade. Bom, legal, acho que ficou claro que vocês trabalham numa triangulação, né? O setor público, grandes empresas e os catadores. A minha pergunta é, hoje está claro que quem paga essa conta são as grandes empresas. E aí a minha pergunta é, isso estava desenhado desde o início ou ao longo da jornada de vocês foram descobrindo esse caminho? Olha, eu, antes de empreender na Solos, trabalhei em 2 corporações, em 2 companhias multinacionais, e a minha última passagem era numa empresa que já era B2B, né, óbvio que em outra escala, que era uma indústria, e eu acho que lá foi um momento que eu aprendi mais a lidar com o pensamento de uma empresa vendendo para outra empresa. Então, quando eu fui empreender, eu já tinha isso muito claro. Eu falei, eu acho que vender no varejo para muita gente não é algo que intuitivamente eu já saiba fazer, pelo menos alguma coisa, assim, né? Dar um primeiro passo. Então, desde o início, eu sabia que eu queria vender essas soluções para grandes empresas. Então, também trabalhar numa perspectiva que a gente chama aqui de high touch, né? Então, além da gente ser um negócio B2B que vende para outras empresas, a gente também é um negócio que vende para grandes empresas. Então, o meu portfólio de clientes ele é bem menor em números, né? Mas eles têm ticket médio bem mais altos. Então, acho que esse tipo de racional já era algo que eu queria. E para trabalhar com resíduos tem vários formatos. Inclusive, muitas vezes a gente é questionado por que você não vende a solução para o bar, para o restaurante, ao invés de você vender para a cervejaria, né? Que hoje a gente atende 2 cervejarias. E eu acho que tem um mix, né, de que o mercado também está muito mais estimulado nessas grandes empresas, já na porta delas, mas também eu acho que uma certa propensão mesmo de experiência minha, que eu achava que fazia mais sentido e que eu saberia lidar melhor com esse mundo mais corporativo. Nem sempre as coisas têm que dar um jeito.
Ative uma corcova, esses camelos ainda vão me matar. Só para entender também como é que você projeta o papel do poder público. Hoje ele tem um termo de cooperação, tal, mas você projeta que ele se envolva mais, inclusive rachando essa conta? Isso é viável? Sim, assim, em geral, é mais com prefeituras do que com governos estaduais e federal. A gente já, de alguma forma, compartilha a conta. Então, o poder público ele precisa trazer algumas contrapartidas bastante concretas, né? Seja de infraestrutura, seja de equipamentos. Então, o que hoje o poder público já dispõe, ele já tem isso em contrato, ele já fez a aquisição, ele não está fazendo uma aquisição para uma das nossas operações, ele já tem isso lá, e que ele, às vezes, não está utilizando a sua capacidade máxima, né, tem algum tipo de ociosidade, e ele pode compartilhar durante aquele período da operação. Então, isso traz eficiência financeira, obviamente, para a nossa operação, e também faz com que o poder público tenha um papel muito concreto. Não é só assinar ali como parceiro institucional, tá lá no dia da inauguração, da entrevista e tudo mais, mas sim existem papéis já bem definidos assim e concretos. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo, sim, a gente aqui na Solos tem uma visão de 5 anos que a gente fez nesse ano de 23, né? A gente completou 5 anos e pensou já nos nossos próximos 5. E em 2025, a gente colocou como pilar de estratégia incidência em política pública. E isso significa também conseguir aí fazer ao longo dessa jornada que o poder público tenha uma participação ainda mais ativa, né, dentro desse processo, principalmente porque hoje a gente já dispõe no Brasil de, por exemplo, o marco legal das startups, então é um marco regulatório que já traz formas do poder público contratar startups, contratar modelos mais inovadores para a implementação de soluções de problemas dentro desses territórios, né? Então, a gente vem aí trabalhando também no dia a dia com esses gestores públicos, né, diretores, secretários, também vereadores, para que a gente possa ter uma participação, inclusive, quem sabe, apenas, né, do poder público financiando esse tipo de operação, esse tipo de solução nas cidades. Até porque, como eu falei anteriormente, o município especial, ele é o responsável por fazer a gestão dos resíduos, ele já dispõe de um orçamento, inclusive um orçamento bastante representativo, né, dentro aí das cidades, para lidar com esse grande problema que é o lixo, né, o lixo e todos os seus desdobramentos. Quando a gente faz a gestão adequada dos resíduos, a gente tá mexendo também em uma série de outros componentes, né, sociais e ambientais, e que isso também vai mexer na conta lá na frente, né, vai diminuir alguma conta de saúde, conta de assistência social e por aí vai. Então, a gente tem trabalhado também para, de alguma forma, trazer mais esse engajamento do poder público e uma participação ainda mais ativa. Você citou na tua fala sobre as nossas operações. Queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Ou seja, vocês estão sediadas em Salvador com operações em várias cidades. Conta um pouquinho como é, pega um exemplo de uma cidade, como é que vocês fazem para operar um grande evento numa cidade? Assim, eu sou de Salvador, né? Então, eu falei, sou baiana, sou de Salvador. E quando a gente foi empreender, quando eu fui empreender, eu tive que me mudar para São Paulo. Então, foi lá que tudo começou, porque os programas de aceleração, a gente participou no primeiro ano de um programa de pré-aceleração, né? Então, foi pré-pandemia e, obviamente, também essas relações mais digitais, elas não eram tão normalizadas quanto são hoje. E esse foi um processo também muito importante para fortalecer o meu interesse em querer trazer soluções para o Nordeste, né? E continuar trazendo soluções para a minha cidade em particular, assim, né? Então, esse foi um primeiro movimento que fez com que a gente tivesse isso muito, muito forte aqui dentro. E aí, obviamente, o mercado vai puxando para outros lugares. Então, eu acho que hoje a Solos tem operação em 6 estados, então, além da Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul.
E ao longo desses anos, foi um estímulo do próprio mercado a gente ir para esses locais, assim, né? A gente sabia que a gente queria ter operações no Nordeste, mas também os nossos próprios clientes que a gente começou a fazer aqui na Bahia, eles foram levando a gente para esses outros territórios. A gente não tinha bem definido, quero começar pela Bahia e depois ir para Pernambuco, e depois para Alagoas, depois para São Paulo. Isso foi mais intuitivo do que o próprio mercado foi fazendo com a gente. E aí hoje, por exemplo, 23, a gente fez a operação do Carnaval de Salvador, de Recife e de São Paulo, né? Então essa é uma operação que a gente faz. O nosso cliente é a Ambev, então ela nesse ano de 23 patrocinou o Carnaval dessas 3 praças. Ela contrata a Solos para que a Solos possa fazer toda a parte de implementação da infraestrutura necessária para que ali no Carnaval de rua, né, a gente possa ter bases, que a gente aqui chama de centrais de reciclagem, para recebimento dos materiais que são catados pelos catadores, né, são coletados pelos catadores, e também para que a gente possa fazer a gestão disso. Então, o catador vai lá, né, a gente, fulião, tá lá feliz na rua, bebemos uma lata de cerveja, geralmente as pessoas jogam mesmo na rua, o catador vem, coleta isso, para isso a gente distribui EPIs, né, para que ele possa ter luva, camiseta, bota, calça, um saco de ráfia, que é um saco mais resistente, para ele possa colocar esse material. E a gente monta centrais de reciclagem, né, centrais ali provisórias, né, só para aquele período do carnaval. E esses catadores vão até as nossas centrais e lá tem um time que mistura cooperativas e pessoas da Solos que vão receber esse material, pesar, verificar se todo o material que está ali realmente é reciclável. E esse catador, ele é pago, né, mediante entrega pelo quilo desse material. Então, vamos supor, a latinha de alumínio vale R$5 e o plástico vale R$1 o quilo. E aí o catador ele já recebe na hora. E em Salvador, em particular, a gente tem um processo de bonificação desse plástico, que a cada 20 quilos de plástico que ele coleta, ele recebeu R$100 de bonificação. Então, para além do quilo, ele ainda recebe uma bonificação para estimular ele a também coletar esse tipo de material. Então, um exemplo de operação em grandes eventos em 3 cidades diferentes. E aí, cada cidade, obviamente, tem algumas peculiaridades, né? Então, em São Paulo, por exemplo, a gente monta centrais tanto de rua quanto em alguns locais privados. Recife e Salvador são apenas locais públicos. Salvador, a gente já tem conseguido construir uma política pública um pouco mais articulada do que nas outras cidades. Então, além das centrais de reciclagem em Salvador, a gente também hoje já consegue contar com o apoio da prefeitura para a disponibilização de banheiros para os catadores tomarem banho, de centro de acolhimento para que eles possam fazer 4 refeições ao longo do dia, também de centro de acolhimento para menores de idade, para que eles possam deixar seus filhos, né, ou outros menores de idade que eles têm uma responsabilidade para fazer a pernoite, já que o carnaval ele é bastante centralizado, né, em Salvador, e a maioria desses catadores não moram próximos dos circuitos. Então, tem algumas políticas públicas que a gente vem também, de alguma forma, apoiando, né, colaborando para a construção, e a gente espera também ter esses mesmos desdobramentos em outras praças. Então, falando de grandes eventos, esse acho que um bom exemplo, porque acontece em mais de um lugar simultaneamente, e a gente faz isso acontecer assim em tempos também muito rápidos, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente assim já teve a experiência de trabalhar com eventos, mas o timing do evento é algo muito dinâmico, né? E tem sempre problema para resolver. Então, os carnavais acabam sendo grandes escolas, assim, gera muito aprendizado para a gente, porque é muito volume de resíduo em pouco tempo e com pouco tempo de planejamento, né, para se preparar efetivamente para conseguir fazer, principalmente quem está trabalhando em vias públicas. A gente não pode ocupar essas vias por muito tempo, então é questão de 1-2 dias antes do carnaval que a gente consegue montar as estruturas, então é tudo bem rápido, precisa ter bastante ritmo, assim. Com suas brasas, já sei que é uma cilada.
Curiosidade, Saville, quem trabalha no time aí da Solos precisa abrir mão de curtir o carnaval, correto? Sim, aqui a gente não tem muito tempo para nem Réveillon, nem Carnaval, nem São João. Então, acaba que a gente realmente. E aí, aqui internamente, a gente tem criado algumas políticas para o time, né? Então, quem trabalha em feriados sempre ganha 2 dias de folga depois. Quem trabalha em final de semana também ganha um dia, quando não é feriado, ganha um dia de folga. Então, assim, a gente tem tentado trazer esses estímulos, mas confesso que, pelo menos o perfil de pessoas que a gente tem hoje, todo mundo é bastante envolvido e curte muito essa dinâmica, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente faz uma operação há 4 anos em Caraíva, que é um super paraíso, é um lugar de praia no sul da Bahia, lindíssimo, e aqui é uma disputa para ver quem vai para Caraíva trabalhar, viu? Porque realmente acaba que muda muito o cenário, né? Então, o fato de você estar num lugar que é tudo de areia, você, no intervalo entre uma coisa e outra, você pode tomar um banho de mar, um banho de rio. A gente também pega um dia de folga e faz um passeio por uma das praias um pouco mais afastadas. Então, assim, acho que acho que o time, desde sempre, vem conseguindo entender a importância do trabalho, né? Então, o impacto que a gente gera na ponta. 2, apesar de precisar... Eu, por exemplo, faço aniversário 21 de fevereiro, que costuma ser carnaval. Esse ano não será, mas no ano passado foi terça-feira de carnaval. Então, assim, meu aniversário também nunca estou disponível, porque tem sempre alguma coisa de operação acontecendo. E isso acontece com outras pessoas do time também. E a gente vai... acho que o fato também da gente ter um clima muito bom de equipe, e a gente trabalhar sempre em coletivo, assim, também estimula as pessoas, né, a quererem fazer parte disso. Mas, de fato, tem que abrir mão. Imagino, nossa. Bom, apesar que ir para Caraíva não é nada mal, né mesmo, pessoal? Bom, Saville, você, no início, né, quando você estava se apresentando, você falou assim, puxa, eu sou muito engajado em fortalecer o ecossistema de impacto no Nordeste. A minha pergunta é justamente essa, o que você está vendo de desafios para fortalecer esse ecossistema? Nordeste, Bahia, por onde você tem circulado aí? Nossa, são vários, assim, né? Porque é super complexo, porque não tem uma razão única, né? Não é simplesmente, vamos criar várias startups. É muito mais complexo do que isso. Existe uma centralização muito grande dos acessos, das oportunidades, do dinheiro, do capital mesmo em São Paulo. Então, esse é um ponto, assim, que acaba amarrando muito, né? Principalmente quando a gente está falando de negócios que têm uma interlocução muito grande com as grandes companhias, então, que é o nosso caso. Então, você vê muita centralização disso e aí você vai, primeiro da perspectiva territorial, e depois você vai adentrando as outras variáveis, né? Então, o poder econômico de quem empreende, o gênero, a sexualidade, o recorte de raça, enfim. Então, isso ainda está muito centralizado em pessoas de São Paulo, homens, branco, hétero. Então, são várias e várias componentes, muitos deles que já vêm ou de uma trajetória em grandes companhias, então já conseguiram fazer muitas redes, tiveram acesso à formação educacional em grandes universidades do Brasil ou de fora. Então, assim, é muita coisa para trabalhar e quase que inevitável, assim, a gente conseguir furar essa... É quase inevitável conseguir fazer com que eles não se atraiam ali, né? Tem a máxima dos diferentes se atraem, mas na realidade dos negócios, os iguais que se atraem, né? Então, se busca mais essa similaridade do que a diversidade, a diferença. Então, acho que esse é um primeiro território, e aqui é super complexo, que a gente precisa de um monte de políticas públicas e de lideranças aí atuando em paralelo e em consonância para conseguir fazer essa destrava. Então, acho que esse é o principal ponto. E aí, quando a gente vem para dar um zoom assim no Nordeste, você vê realmente, de fato, a escassez de recursos, a escassez de perspectivas mesmo, né? Então,
quando eu hoje viajo mais ou menos 2 vezes ao mês. Quando eu vou para São Paulo, estou lá num espaço como o Cubo do Itaú, né? Tá todo mundo falando sobre um monte de perspectivas de receber investimento, de fazer tal coisa, e que foi em tal evento. E aquilo é muito natural para aquelas pessoas. Aquele é um ambiente, sabe? Elas estão totalmente naturalizadas. Não necessariamente elas estão resolvendo grandes problemas, não necessariamente elas estão fazendo negócios prósperos, sabe? Em termos de tração, de faturamento, mas elas estão muito familiarizadas com esse ecossistema. Agora, por exemplo, eu estou em Salvador. Aqui em Salvador, a gente não tem esse tipo de diálogo, sabe? Assim, eu, dentro do meu ciclo de amigos, e olha que eu tive acesso à educação formal, privada no ensino médio, estudei numa boa universidade aqui, né? Tenho acessos. Eu não tenho nenhum outro amigo que empreende, muito menos com inovação e com sustentabilidade. Então, assim, é muito distante, né? As perspectivas, as redes. Aqui a gente conta nos dedos as mulheres que estão à frente de negócios nessa linha de inovação e de impacto. Então, falta abundância, né, aqui no Nordeste em termos de estruturação. As coisas estão ainda muito informalizadas, ou elas vão muito pela intuição, ou tem que ser uma pessoa muito fora da curva, né? Lá em São Paulo, não. Qualquer pessoa mediana que teve alguns tipos de acesso, que conhece alguém, pode ter um negócio mais ou menos de sucesso, né? Aqui, não. A gente precisa lutar muito e ter uma pitada também de sorte para um negócio, de fato, conseguir prosperar. Então, assim, eu acho que os movimentos mais fortes que eu tenho feito, que eu vejo outras pares minhas, né, como Monique Evelyn, Ana Luísa da SDW, fazendo, de se manter aqui. Então, essa base de estar aqui ainda é bastante relevante, porque eu consigo estar em alguns ambientes. Se eu morasse em São Paulo, eu nunca viria para Salvador, né? E aqui, estando em Salvador, necessariamente eu preciso ir para São Paulo. Então, acho que muda um pouco essa lógica. Aqui a gente consegue estar presente em lugares, consegue ali olhar mais para os problemas do território, contratar mais pessoas desse território. Então, acho que também estabelecer diálogo com essas grandes companhias para trazer investimentos para aqui, para esse território. Então, assim, acho que esse é um papel bastante significativo e que a gente precisa fortalecer cada vez mais, porque a gente consiga fazer essa virada de chave, assim, mais rápido, né? Se a sua visão está conturbada e não é você que está com ela na bancada, puxe no seu filtro vermelho, esses camelos ainda vão me matar. Que bacana. E você citou Ana Luísa, Monique Evelyn, enfim, vocês mesmas aí, como vocês já são referências, né, para uma porrada de gente que está aí pensando que dá para fazer diferente. Como é que é para você? Você sente essa responsabilidade de ser uma referência para quem está aí no ecossistema local tentando enxergar melhor essa agenda? Olha, eu tenho bastante responsabilidade, assim, com o que eu escolhi para fazer. Então, acho que eu levo com bastante responsabilidade, de muita dedicação. Como eu falei, eu sou muito disposta, tenho muita energia, assim. Isso é uma coisa que às vezes me impressiona. Então, eu estou muito, muito envolvida com essas bandeiras. E aí você vai botando ou adicionando bandeiras, ou às vezes, né, alguma ali pode não ter tanto sentido, ou você não ter tanta intensidade em trabalhar. Então, de fato, hoje a bandeira da economia circular, do descarte correto, da inclusão socioprodutiva dos catadores, do empreendedorismo feminino e da atração no Nordeste são as bandeiras que a gente vem defendendo aqui de maneira mais consolidada e com bastante intencionalidade. Acho que é importante a gente trazer isso. E aí eu acho que esse é o meu grande papel, sabe? Assim, trazer visibilidade para essas agendas, para essas temáticas, assim. E acho que à medida que a gente vai ocupando esses espaços, né? Então, participando de grandes eventos, esse ano a gente teve a oportunidade de participar do Web Summit, do RD Summit, do Rio Innovation,
que são do case startup, são realmente eventos que quem está olhando para esses ecossistemas, né, respeita e de fato traz ali um peso. E então é quando a gente vai para esses lugares, a gente já vai bem redondinho. Eu geralmente represento a Solos, mas não apenas, né? Então todo o time, a gente inclusive para o ano que vem está criando uma vou usar esse termo em inglês, mas a gente não tem o nome ainda da Solos, tipo uma academy, assim, né? Um lugar de formação mesmo do próprio time da Solos, para que a gente tenha cada vez mais esse discurso bem amarrado com as nossas premissas e frentes de atuação e bandeiras, assim, né? Então, para que todo mundo possa, até porque à medida que a gente vai crescendo, né? E a gente tem crescido ainda bem ano a ano, é necessário descentralizar isso da minha figura, né? Então, eu sei que, óbvio, eu sou a liderança, hoje eu sou líder de negócio da Solos, assim como o meu cargo aqui dentro, e eu sou também uma pessoa que estou presente muito forte no ecossistema, mas não sou eu, né? Então, aqui dentro tem outras lideranças, tem outras pessoas que estão se formando como lideranças, e a gente também precisa fortalecer e desdobrar para que esse discurso esteja, né, ali presente de todo mundo, para que a gente possa ter uma participação ativa durante o ano inteiro e em vários espaços, inclusive ao mesmo tempo. Que bacana. Nossa, adoro. Tô adorando. Sempre é muito bom falar contigo, viu, Saville? Te agradecer demais aqui. Sei que você tá na correria. Mas antes da gente fechar, antes de eu te passar para o merchan final, eu queria te ouvir numa última pergunta aqui, que é a seguinte. Da outra vez que a gente conversou no AlpaCast, link na descrição para quem está ouvindo, ficou muito nítido o quanto você tem uma visão, e aqui também no papo, quanto você tem uma visão crítica, vou usar a palavra política, tá? Sobre temas em geral que estão embaixo desse tema do impacto social. Minha pergunta para você é, por que a gente toca poucos, né, nesses temas nos nossos ecossistemas? Eu acho que tem, primeiro, um contexto do cenário da política no Brasil, né? Então, ficou muito nessa dicotomia e antagonismo e um discurso de terceira via que não existe, na minha perspectiva, pelo menos. Então, as pessoas querem se afastar, e porque eu acho que também no próprio processo de formação de cidadania no Brasil, e que é um processo ainda muito incipiente, a gente não se sente muito cidadão, e aí tem várias variáveis, né? Porque de fato algumas pessoas, boa parte da população não tem acessos, e isso já tira de você a perspectiva de cidadania, e a outra parte que tem acessos não entende o seu papel como cidadão, e muito mais como um provedor, né? Alguém que batalhou, conquistou, que, enfim, tem um mérito por ter determinados tipos de acesso, não entende que, né, temos ali um elo comum de toda a sociedade. Eu acho que essa perspectiva de não termos o espírito de cidadania, não nos sentirmos cidadãos, nos afasta muito desse debate político, né? E as pessoas não entendem que se eu fiz universidade pública, né? Então, eu tive acesso à universidade pública porque existe uma política pública que diz que tem universidades públicas no Brasil. Colegas meus, né? Eu estou em Salvador, que é a cidade mais preta fora da África. Colegas meus só tiveram acesso ao ensino superior porque existe uma universidade pública, ou seja, que eles não precisavam ali aportar, seja no início, né, seja depois, com crédito e tudo mais, porque existe uma política pública. Outras pessoas entraram numa universidade privada porque existe o FIES, né, ou um tipo de financiamento. Então, assim, as pessoas não entendem como, isso eu falando só de educação, mas assim, tudo, né, a conta de luz fica mais alta ou mais barata porque tem uma política pública que pode subsidiar ou não, enfim. Então, assim, tudo que norteia a nossa vida é fruto das políticas públicas, e eu acho que a gente não tem essa dimensão, a gente não entende isso, né? A gente não entende que os nossos acessos sejam das pessoas que estão em maior vulnerabilidade, que talvez isso fique mais claro, né? Assim, olha, existe o Minha Casa Minha Vida, existe o Bolsa Família, então esses programas que são amplamente divulgados, né, e que também acabam entrando numa agenda política, fica muito claro que é uma política pública, mas na real, tudo que acontece é fruto de política pública. Eu costumo falar que a política, ela é responsável por fazer
um ambiente próspero, né? Seja para o que for. Pode ser próspero para coisas ruins, inclusive, né? Para pobreza, para desigualdade e por aí vai, para injustiças, mas também próspero para coisas, para ganhos e conquistas sociais, né? Que são ganhos para a cidadania do povo como um todo. Então, acho que a gente tem esse afastamento na nossa formação cidadã e, obviamente, que isso vai se desdobrar para qualquer função social que você venha desempenhar, né? Eu enxergo as pessoas com funções sociais, seja dentro da empresa que você está empregado, seja dentro do empreendimento que você está empreendendo e por aí vai. Esses debates, eles acabam ficando nulos, né? Ou eles ficam ainda muito rasos, salve, obviamente, algumas exceções. Inclusive, dentro daqui da própria Solos, eu acho que a gente tem muito mais para a gente discutir em termos de políticas públicas, de incentivar mesmo, né, as pessoas que fazem parte do nosso time a repensarem bastante. A gente, na época das eleições, costuma debater de maneira mais clara e, ao longo do ano, a gente acaba focando mais nas políticas públicas que têm desdobramento direto do nosso negócio, né? Então, agora mesmo com a COP28, a gente falou bastante sobre os desdobramentos, né? Do que estava sendo falado lá, em paralelo com que, por exemplo, a Câmara de Deputados estava fazendo aqui, né? Então, acabou de sair um pregão de petróleo, acabou de ser aprovado um incentivo para consumo de carvão. Então, assim, lá na COP, no cenário internacional, a gente está falando de transição energética e de que o Brasil tem a grande potência de contribuir para matrizes energéticas mais sustentáveis. Então, assim, é bem complexo, mas a gente tem, de alguma forma, tentado, mas eu acho que há muito mais para se fazer, inclusive de termos aí de maneira mais formalizada e organizada coletivos, né, desses empreendedores para debater e fazer e ter uma participação e incidência na política de maneira mais forte e com agendas bem definidas. Que legal, bacana, muito bom falar, a gente poder refletir, né, juntos, falar sobre esses temas. Muito legal, Savilli. Savilli, agradecer demais, te convidar para você fazer um merchan final, divulgar o trabalho de vocês, o que você quiser divulgar. Bom, primeiro agradecer de novo pelo convite. É sempre bom conversar com você, Fábio, e conseguir também trazer, né, essa visibilidade para a agenda do Nordeste, para a agenda da economia circular, para falar de inclusão socioprodutiva dos catadores, as pessoas repararem mais. A gente fala aqui na Solos que quando você enxerga um catador, nunca mais você para de enxergá-lo. Então, assim, é isso que a gente quer, porque o primeiro incômodo, né, assim, de você ver uma pessoa em vulnerabilidade e tentar, de alguma forma, pensar como que isso pode ser superado, como colaborar para a mudança desse tipo de contexto social que a gente vive hoje é muito importante para aqui, para Solos. E falar que quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, conhecer mais, pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @alimentesolos, ou entrar também pelo nosso site, lá tem uma aba de contato, pode mandar mensagem para a gente sempre responde, seja com alguma dúvida sobre reciclagem ou querendo fazer uma conversa, ou até quem quer empreender em outro tipo de segmento, também quiser bater um papo, eu estou super à disposição e entusiasta aí que a gente tenha cada vez mais empreendedores de impacto que queiram fazer isso, né, possam tomar essa decisão e sigam com esse caminho, porque desafios no Brasil a gente tem muitos. Com certeza. E, bom, links todos na descrição aí dos contatos que a Savilli mencionou. Savilli, obrigado, adorei, viu, mais uma vez. Valeu. Obrigada, Fábio. Um beijo, gente. Mais um pouco pra sair. Um salto